Boa tarde, sejam bem-vindos à quarta palestra do Congresso VetSign Business 2020 com o mentor veterinário com foco em produtividade e análise comportamental Thomas Marzano, com o tema Vencer a procrastinação em 4 passos. Aproveitem! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma palestra desse nosso congresso pela VetSign. Meu nome é Thomas Marzano, eu sou um dos conselheiros consultivos da VetSign e fico muito feliz com a participação de tantos profissionais e estudantes para aprender mais sobre a parte de gestão. Convido vocês a ficar comigo aí nessa 1 hora de palestra para a gente poder saber um pouco mais como ser mais produtivo, pois o nosso tema é como vencer a procrastinação em 4 passos. Para quem não me conhece, sou médico veterinário, já fui diretor clínico e responsável pela parte de anestesia do Hospital Veterinário Jardins, aqui em São Paulo, onde era até meados de agosto do ano passado. Sou pós-graduado em anestesiologia veterinária, que é a minha formação inicial, antes de me envolver nessa parte de gestão, mas eu ainda gosto muito dessa área e eu ainda faço algumas anestesias para alguns colegas de muitos anos de profissão. Já fui presidente da Sociedade Paulista de Medicina Veterinária e diretor de várias outras associações, o que me colocou nesse meio associativista, que é um meio que eu adoro, e lutar pela classe é uma das minhas bandeiras principais. Tanto que, até começo desse ano, de 2020, fui presidente da Comissão Técnica de Clínicos de Pequenos Animais do Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo. Hoje, atuo principalmente como mentor veterinário. Eu tenho uma empresa que ela é especializada na parte de gestão de processos e qualidades pela GV, né? A gente fez essa especialização pela FGV. Sou consultor na parte de análise comportamental e também sou coach. Eu me formei pelo IBC, Instituto Brasileiro de Coach, na parte de coaching pessoal e profissional. E o meu nicho de atendimento na parte de coaching é a produtividade. Então, é isso que eu vou falar hoje para vocês, sobre como ser mais produtivo e como vencer a procrastinação em 4 passos. Vamos lá, agora que a gente já se conhece, vamos se ater ao nosso tema. A minha inspiração da aula, eu sempre gosto de falar isso, onde eu me inspiro para fazer as aulas que eu dou, são em 3 pessoas principalmente, que mexem muito com essa parte de produtividade, de coach, de ensinamento. Primeira, Jerônimo Temel. Segunda, José Roberto Marques. E terceira, Charles Duhigg, do livro O Poder do Hábito. Através de todos os ensinamentos que eu tive com eles, de cursos, palestras, livros e outras coisas que eles 3 passaram, eu consegui fazer uma metodologia para aumentar a produtividade, tanto do médico veterinário, do estudante, de qualquer pessoa que quer ser mais produtivo, ter mais resultados com menos esforços. E hoje eu vou passar para vocês como fazer isso em 4 passos. Mas antes de tudo, vamos parar um pouco, porque tem 3 coisas importantíssimas que eu preciso falar para vocês antes de vocês começarem. Antes de tudo, são 3 frases que vão na nossa cabeça, que fazem com que a gente pare o processo que a gente está começando a realizar. Quando vocês, isso independente, não precisa ser só na minha aula, mas na aula dos outros palestrantes do nosso congresso, ou qualquer coisa que vocês forem aprender na sua vida, tem 2 coisas que vocês falam e isso bloqueia, o seu cérebro bloqueia, ele não absorve mais informações. Primeira dela, eu já sabia. Quando você começa a aprender alguma coisa, começa a ler alguma coisa, e você percebe que isso você já tinha conhecimento, e você coloca na sua cabeça que, eu já sei isso, eu já sabia disso daí, o seu cérebro, ele desliga, ele para de absorver. Por que isso?
Nosso cérebro, mais ou menos 1,3 kg de massa, ele consome 25% da nossa energia. Para para tudo que a gente faz. Então, qual que é a nuance do nosso cérebro? Vou reduzir o meu gasto energético quando eu posso para economizar energia para alguma atitude que eu precisar ter mais para frente. Então, se você pegar agora, falar, mas eu tenho resultados, eu tenho esforço, quando eu começar a falar para vocês algumas coisas, se você fala assim, mas isso daí eu já ouvi falar, eu já sabia, eu já sigo as pessoas, já sigo o Thomas, o seu cérebro desliga e para. Então, nada de eu já sabia aqui, e nem nas outras do nosso congresso, ok? Outra coisa também, isso é óbvio. Quando a gente coloca na nossa cabeça que isso é óbvio, o nosso cérebro já fala assim: bom, se é óbvio, está na nossa rotina, não precisamos aprender. E aí ele para. Também a mesma coisa. Tanto eu já sabia como isso é óbvio, tudo que a gente vai fazer, a maioria das coisas que a gente vai aprender, são óbvias. As maiores vendagens de livros no mundo todo são de dieta. E é óbvio, todos nós já sabemos que para a gente ter um corpo saudável, um físico saudável, a gente precisa se alimentar bem, fazer exercícios, dormir. Isso é óbvio. Mas por que a gente precisa sempre de tanta informação? Porque mesmo no óbvio, a gente não faz. Então, aqui são 4 passos que eu vou passar para vocês, que algumas coisas podem ser óbvias, outras não. Mas na sua cabeça, a partir de agora, pessoal, esquece isso de você já saber, esquece que é óbvio. Por mais óbvio que eu vou te passar algumas coisas, coloca que isso é um aprendizado para a sua vida. E a última, que é, antes de melhorar, piora. Espera aí, Thomas. Antes de melhorar, piora? Isso mesmo. Quando a gente sobe um patamar na nossa vida, a gente acaba descendo um pouco antes de melhorar. Vou dar um exemplo para vocês. A gente estava falando de dieta, então vamos falar um pouco de dieta. Quando a gente começa a fazer uma dieta, começa a se alimentar melhor, o que a gente começa a fazer? É difícil, é chato fazer dieta. Claro que é, a gente quer só se alimentar de coisas que a gente goste, né? Mas assim, quando você começa, então você vai numa verdura, diminui um pouco o carboidrato, no começo está tudo certo. Passa a primeira semana, começa a ficar um pouco mais difícil. Passa a segunda semana, você pode dar uma deslizada. Começa a deslizar. E aí você fala, bom, eu estou fazendo tudo certinho, não tem problema fugir um pouco. Começa a... Então, antes de você melhorar totalmente, partir isso, virar uma rotina na sua vida, o seu corpo luta para que você volte à rotina antiga. Então, começa a piorar um pouco. E é aí que o pessoal desiste. É aí que o pessoal larga a mão. Então, lembre-se, antes de melhorar, tem uma leve piora. Mas se você manter no que você quer, no seu foco, você vai melhorar. Beleza? Combinado essas 3? Então, vamos lá. Bora lá. Então, primeiro passo. Primeiro passo que a gente tem que saber para procrastinar mesmo. Menos. Então, a primeira coisa é o quê? Qual que é o real significado da palavra procrastinação? Então, vamos lá. Procrastinar. O que é procrastinar? Né? Dentro desse site, né, significados.com, procrastinar é o ato de adiar algo ou prolongar uma situação para ser resolvida depois. A procrastinação é o comportamento considerado normal ao ser humano. No entanto, pode ser muito prejudicial quando começa a impedir o funcionamento de rotinas pessoais e profissionais. Isso daí estava nesse site. Eu fui atrás do dicionário, famoso Michaelis, né? Então, procrastinar. O que é por dicionário procrastinar? Deixar para outro dia ou para depois, adiar, delongar, postergar. Procrastinar, né? É aquele nosso famoso, depois eu faço. Procrastinar ou depois eu faço. Deixa para depois. Eu preciso estudar, preciso fazer, preciso gravar essa palestra para vocês.
Ah, deixa para depois, amanhã eu gravo, hoje eu estou meio cansado, eu preciso fazer a outra coisa. Mas lembre-se que é o quê? Procrastinar não é você não fazer o que você precisa fazer e ficar sem fazer nada, tá? Tudo bem que até não fazer nada é fazer alguma coisa, né? Mas não é. É você deixar de fazer o que você deveria para fazer alguma outra atividade. Na maioria das vezes, você procrastina uma ação para fazer alguma coisa que não te leve para o crescimento, não te leva para resultado, não te leva para a produção, né? Vamos dar um exemplo para vocês? Quando vocês começam a estudar, tá? Vocês aí, estudantes de veterinária, ou até mesmo nós, veterinários, quando a gente está querendo estudar alguma coisa, a gente senta na cadeira, a gente começa a formular o que a gente precisa, separa tudo. A gente vai, eu sempre dou esse exemplo, mas é muito bom, que a gente vai abrir uma gaveta e você olha a gaveta bagunçada. A gaveta está bagunçada há uns 2 anos. Claro que você vai estudar. No momento que você vai estudar, você olha a gaveta bagunçada, você resolve arrumar a gaveta. E aí você começa a arrumar a gaveta, você arruma outra, você arruma isso. Quando você vai ver, você não estudou. Então você deixa de fazer o que você precisava fazer para fazer qualquer outra atividade. O problema maior é quando você começa a procrastinar para coisas que não vão te trazer crescimento. Exemplo, em vez de estudar, você pega, vai ver um vídeo no YouTube, vai ver alguma coisa que não é que vai, mas isso daí faz eu ficar mais relaxado, às vezes eu fico meio estressado. Ok, mas o momento era de estudar, não era para isso. Tem momento para você fazer isso. Então, procrastinar, deixar de fazer o que você deveria fazer para fazer alguma outra coisa. Então, o primeiro passo é entender o que é procrastinar? Ótimo. Pensa que a maior batalha que a gente enfrenta todos os nossos dias, é a nossa batalha interna. É a batalha de nós mesmos contra nós mesmos, o nosso cérebro. Diariamente nós lutamos contra nós. É isso mesmo, é o que mostra na imagem, né? É uma corda, né? Aquela é quando a gente pega, vai um para um lado, né? Vai outro para o outro lado, a gente tem que ficar mediando. Então, eu quero estudar, mas eu estou cansado, mas eu não estou conseguindo foco. Eu preciso fazer isso, mas eu não. É uma batalha da nossa cabeça, né? Sabe o famoso quando começa lá, né? Mas Thomas, você está muito cansado, vai dar uma descansada agora, depois você faz isso. Isso vai postergando. Quando a gente vê, a gente se ocupou de um monte de coisa, não fez o que a gente precisava fazer para ter um crescimento, para ter o resultado que a gente espera e a gente se culpa nisso. E aí começa essa luta, né? Então esse cabo de força da sua cabeça com a sua vontade é todo dia isso. Entenderam essa parte? Primeiro passo, que é entender o porquê que a gente procrastina, né? Só mais uma coisa, a procrastinação, ela não é, muitas vezes, tá? Muitas vezes, ela não é vagabundagem, preguiça, é um problema do nosso mesmo, do ser humano, tá? Por quê? Até antes da gente ir para o nosso segundo passo, quando a gente pensa que o nosso corpo quer manter a gente na média, quer manter a gente no mesmo patamar, porque para a gente sair da média, a gente tem que gastar mais energia no cérebro, a gente tem que modificar. E o nosso corpo ele sempre vai para baixo, ele sempre tenta jogar a gente na média. Isso é fisiológico, para economizar mais energia, o cérebro não gastar tanto. Então, assim, imagine, se você hoje é um procrastinador, eu falo porque meu código raiz está aqui, ó, escrito no meu sangue, é procrastinar, é ser procrastinador. Então eu estudei, fui atrás e hoje eu sou muito, muito mais produtivo. Hoje eu tenho tempo livre junto com meus filhos, tenho tempo livre para eu poder parar e não fazer nada, ou fazer alguma coisa que eu quero, poder ver um vídeo, ver um filme, sem me martirizar
que eu deveria estar produzindo ao invés de estar fazendo o que eu quero fazer no meu tempo livre. Bom, mas vamos lá. Segundo passo. Primeiro, entender procrastinação. Entendeu? Perfeito. Segundo passo. Qual é o nível seu de produtividade? Por que você se sente tão ocupado e tão pouco produtivo? Vamos responder essas perguntas? Então, vamos lá. Então, primeiramente, qual é o nível de produtividade que você está? Então, existem 5 níveis de produtividade, tá? O primeiro dele, que é o top, é o melhor, tá? Você tem que estudar muito e está muito certo. Se você está nesse nível, parabéns, ótimo, muito bom, isso mesmo, é isso mesmo. Agora, se você não está, não se culpe por isso, tá? Hoje eu estou entre o meu nível A e o meu nível B de produtividade, então consigo isso, mas é muito estudo, muito esforço, muito método, muita técnica para a gente conseguir chegar nisso daí. Mas o importante é você entender qual é o nível que você está. Então, o nível A é pouco esforço, muito resultado. Tá? Então, você tem que ser muito centrado, muito focado no que você quer, tirar as distrações, saber o que você quer da sua vida, ter a sua missão, seus valores, entre outras coisas, para você entender quando dizer não. Tá? É muito forte isso. Então, nível A, pouco esforço, bastante resultado. Nível B é o intermediário, tá? Ali você consegue, tem que ter um pouco mais de esforço para ter muito resultado. O nível C, que é o que eu faço de esforço, o que eu tenho de esforço, eu tenho de resultado. São aquelas pessoas que trabalham bastante e têm resultado, mas eles trabalham bastante. Eles têm muito esforço para eles terem esse bastante resultado. Então, às vezes, eles têm um esforço mediano e eles também têm um resultado mediano. Só que isso cansa bastante. O nível D, então, o intermediário, e o nível E. O nível E é o famoso enxugador de gelo. Sabe? Enxugar gelo, né? Que é o quê? Você tem muito esforço e pouquíssimo resultado. Quando você enxuga o gelo, que o resultado é o quê? Né? O gelo fica seco, diferenciando o gelo seco mesmo que existe, mas o gelo fica seco, você vai enxugar. O que vai acontecer com o gelo? Ele vai derreter. Então você não vai enxugar o gelo, ele vai começar a derreter. Então você tem muito esforço para pouquíssimo resultado. São pessoas sem foco, pessoas que começam alguma coisa e não termina, tá? Ah, Thomas, mas eu estou no nível E e agora? O que eu vou fazer? Calma, né? Eu vou passar algumas metodologias para vocês aqui nessa aula, né? Uma parte mais básica para vocês começarem a ter um entendimento de produtividade. Mas o mais importante é, se você está no nível E, você tem que se mexer para melhorar seu nível. Começa a se mexer, começa a colocar as técnicas para você poder o quê? Diminuir o esforço, aumentar os seus resultados e ir galgando essas coisas. E você vai ver o quão gostoso é quando você não precisa se esforçar tanto para ter os resultados que você quer, né? Com foco, com todas as metodologias, com as teorias, e aí você tem tempo livre para você. Isso é muito bom, é muito gostoso na nossa vida. E aí, qual nível de produtividade você tá? Depois conta para mim lá no nosso chat, conta pra gente, tá bom? E se vocês precisarem de alguma coisa, depois vocês também me procuram. Vamos lá, mas vamos lá. Vamos com calma que a gente vai chegar, tá? Outra coisa, isso é básico. Olha lá, olha lá. Olha o óbvio aí. Olha o óbvio. É óbvio, isso é óbvio, que se ocupar não é produzir. Mas o que você acaba fazendo? Você se ocupa bastante, produz pouco. Então, ó, coloca na sua cabeça, se ocupar não é produzir, tá? O que é produzir? É quando você pega as peças certas do seu quebra-cabeça, da sua vida, para você conseguir montar. Por quê? Quando nós temos um quebra-cabeça na nossa vida montado, do que a gente quer, o que a gente quer daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos, o que a gente quer para a nossa vida? E aí você pega as peças para montar esse quebra-cabeça.
Então, o que você precisa para ser um ótimo médico veterinário, especialista numa área X? Eu preciso estudar, preciso fazer a pós-graduação. Você começa essas pecinhas. Essas peças são você produzir. Então, se você precisa estudar, o que você precisa para poder estudar? Você começa a produzir isso, começa a pegar essas peças específicas. O problema é quando você pega alguma coisa que não tem nada a ver com o que você quer para sua vida e começa a tentar encaixar no seu quebra-cabeça. Não vai. E aí você perde muito tempo, até o momento que você deixa de fazer coisas, deixa de pegar peças específicas, porque você está se gastando tempo com aquela que não vai caber ali. Mas não tem problema se você demorar muito tempo para você conseguir o que você quer, tá? Porque hoje a nossa juventude, o pessoal que está vindo aí, eles querem a coisa muito rápida. A coisa muito rápida, tem que acontecer para ontem. Mas o mais importante não é a velocidade, e sim a direção para onde você está indo. Quando você não sabe para onde você está indo, né, como no filme Alice, no País das Maravilhas, quando a Alice vai perguntar para o gato lá, para onde eu vou? Ela fala, tá, mas para onde você quer ir? Né? Qual o sentido que eu vou? Para onde você quer ir? Ela fala, não sei. Aí o gato fala, bom, para quem não sabe, qualquer lugar tá ok, qualquer lugar serve, qualquer sentido serve. Então, se você não tem um sentido, começa a pensar o que você quer para sua vida. Por quê? Se você sabe, não importa a velocidade que você vai atingir aquilo, o que importa é você conseguir estar na direção certa. O que acontece com o pessoal? O pessoal começa a desistir da medicina veterinária, começa a ficar muito triste com isso, é o quê? Quando eles não têm uma direção que eles vão seguir. Quando você não tem uma direção que você vai seguir, você não enxerga, né, o quanto você caminhou já, o que você já deixou para trás, o quanto você está em direção ao seu objetivo. Isso daí te desmotiva. Então não adianta a velocidade, e sim a direção. Porque o que faz você se sentir mal é que você está caminhando, não está caminhando na direção que você queria. Então, eu queria ser veterinário, eu quero cuidar dos animais, eu queria isso, isso, isso. Quando você não está caminhando nessa direção, você fica muito mal, né? E aí, o que você faz? Se ocupa. Vai, ocupação, ocupação, muita ocupação. Não para de se ocupar. Você não está produzindo. E aí você se sente mal de não estar indo para lá. E aí vem o burnout, vem todas essas síndromes complicadas que a gente está passando hoje. Simplesmente por falta do foco, por falta da direção que você quer. Outra coisa também muito importante que explica por que a gente se sente mal, né, e não conseguir produzir é vida com margem. O que é a margem? A margem é o quê? É uma distância que você tem de um compromisso que você assumiu, né? Então, eu vou hoje viajar. Você já arrumou todas essas coisas, já deixou tudo certinho antes, ou você na hora faz e aí aquela muvuca, aquela correria, né? Isso daí faz com que você se canse, sua vida fica uma coisa, no máximo, quando você quando você termina alguma coisa sem margem, você fala assim, acabei, acabei. Né? É ruim isso, né? Você se sente cansado. Se isso se continua, né, você fazendo isso o tempo todo, você se sente cansado em relação a isso. Então, você ter uma vida com margem, que eu chamo de vida com margem, é fazer as suas coisas da vida com mais tranquilidade. É poder, porque quando você realiza essas tarefas importantes da sua vida com margem, você fica mais tranquilo e você tende a ter mais serenidade na sua vida. Então, mas é muito filosófico. Isso não é não. Não é filosófico. Por quê? Faz as coisas com calma, planejado, tudo certinho. Pô, né? E quantas vezes você às vezes teve que pegar um avião, você chegou meio que atrasado, foi numa correria, você sentou no avião e falou, uff, né? Ou não, você é uma pessoa que tem essa coisa de viver a vida com margem, já se programa, né? Não fica se ocupando muito, faz as coisas com tempo. O que acontece? Você pode pegar aí no aeroporto, parar, tomar um café, poder ler um livro, aí você já está produzindo. Olha que legal. Você vai com calma, você está produzindo na sua cabeça nesse momento. Você está lendo alguma coisa gostosa para você ter satisfação, ter estudo, ter conhecimento.
Tá, ok. A gente já sabe então, o que é a procrastinação, que se ocupar não é produzir, que o importante da nossa vida é ter uma vida com margem, as tarefas que a gente faça são tarefas com um tempo maior para realização, para a gente não precisar se cansar, né? O que importa não é a velocidade, é a direção com que a gente chega para isso. E eu preciso também te falar mais duas coisas, antes da gente ir para a metodologia em si, que é o quê? Os tipos de atividade que a gente tem. Então, se o importante da nossa vida não é se ocupar e sim produzir, tá? É, quando a gente pega nas nossas tarefas de ocupação, elas são dois tipos de tarefa de ocupação, tá? Vamos só entrar um pouco antes, tá? É, fica mais fácil da gente conseguir compreender. Então, tipos de atividade, tarefa de ocupação e de produção, é o que eu falei, né? Se ocupar não é produzir. Então, tem tarefa de ocupação, tarefa de produção. Então, quais são as tarefas de ocupação? Dois tipos: as necessárias, que tarefas que precisa ser feita, tá? E as tarefas de ocupação dispensáveis. Exemplo: TV, rede social. Pensa assim, claro, Thomas, mas eu uso para minha profissão. Aí já não é tarefa de ocupação desnecessária. Mas quando se torna desnecessário? Quando você está fazendo alguma coisa que aí você acaba procrastinando, que é, em vez de fazer a parte da rede social que você precisa para expor o seu trabalho, para alavancar novos clientes, alguma coisa desse gênero, você fica lá passando, fica vendo besteira, um monte de coisa que não te leva a nada. Isso sim é uma ocupação dispensável. Ou algum YouTube, mas é tão legal ver alguma coisa engraçada dentro do YouTube. Ok, você já produziu o que você precisava? É o seu tempo livre? Ou é o seu tempo que você quer para isso, para não fazer nada? Legal. Agora, se não é, vamos diminuir essas tarefas de ocupação dispensáveis, né? Então, necessário é o quê? Ir no médico, você levar o seu carro para revisão, você fazer compra no supermercado, são coisas necessárias, tá? E vamos também falar um pouco de tarefa de produção. Lembra lá o que eu falei? Se ocupar não é produzir. Então, o que a gente precisa? Produzir. Então, ter mais tarefas de produção. Porque a tarefa de produção, ela me leva na direção certa do que eu quero na minha vida. Ficou claro isso? Produzir, trazer resultados. Resultados é onde eu quero chegar. Então, são dois tipos. Tarefa de produção com margem e sem margem. Tá? Então, tarefa de produção onde eu tenho tempo para realizar, eu me programo com tempo para poder fazer, para poder checar, para eu poder ter o resultado que eu quero, ou sem margem. Então, mas você só faz tarefa de produção com margem? Não. Né? A minha produtividade está melhorando, eu quero chegar no nível de produtividade A, porém, eu ainda faço muita coisa sem margem, porque às vezes tem as coisas que acontecem no momento, né? Às vezes queima, né, uma luz que eu preciso para poder gravar aqui para vocês. Thomas, mas aí o que é isso? Entrou uma tarefa, isso é uma tarefa de ocupação ou de produção? Ela tem uma linha, né, muito tênue disso daí. Ela acaba sendo uma tarefa de produção se é alguma coisa que eu preciso fazer para ter um resultado. Então, eu vou ter que trocar logo essa lâmpada, então é sem imagem. Então, preciso, vai lá, troco ela rapidinho, ufa, deu certo, vamos gravar, vamos colocar. Né? Então, tem algumas coisas sem margem que a gente ainda produz. Porém, né, o que melhor que a gente tem na nossa vida é ter mais tarefa de produção com margem. Beleza, a gente já falou. Então, vocês já entenderam o que é procrastinar, né? O real significado da procrastinação e qual é o seu nível de produtividade. Espero que você já saiba, né? Do nível A ao nível E, porque se você já sabe, você sabe para onde você tem que ir para melhorar.
e você entender o porquê que a gente se sente muitas vezes ocupado e não produtivo, né? Então, se ocupar não é produzir, precisamos de vida com atividades com margem, a gente tem mais tranquilidade. Mais importante é a direção e não a velocidade. E precisamos ter mais tarefas de produção do que de ocupação. E mais tarefas com margem do que sem margem. E tentar tirar ao máximo as tarefas de ocupação dispensáveis. Como que a gente faz isso? A gente vai organizar as nossas tarefas em blocos. Isso mesmo. Então, agora, o que você tem que fazer para ser mais produtivo, com menos esforço, para procrastinar menos, né? Para fazer o que você precisa fazer no momento que você precisa fazer. Então, vamos lá. Você vai pegar um caderno de anotações e vai colocar tudo que você faz, de todos os tipos de tarefa, de produção e de ocupação, durante a semana. Tudo. Ah, então, tudo. É isso aí, tudo. É o quê? Desde que você acorda, escova o dente, que você vai no médico, que você faz compras, que você paga contas, que você responde e-mails, responde WhatsApp, tudo. Que você atende no seu consultório, que você faz as suas cirurgias, as anestesias, ultrassons, tudo. A gestão administrativa do seu negócio, tudo. Que você fica com seus filhos, que você fica com seu marido, com a sua esposa, que você namora, que você sai, agora menos, né? Mas que você sai o seu momento de leitura, tudo. Você vai colocar tudo isso daí. Provavelmente você vai demorar mais ou menos uns 3 a 4 dias para finalizar. Porque não é em uma hora que você vai fazer. Você vai colocar, para, senta, faz. Depois retoma isso, faz de novo. Tá? Não é um processo rápido, né? Não é assim, mas eu queria que você já me passasse uma folha para fazer isso mais. Não. Pega um caderno, coloca isso no caderno, escreve tudo, separa tudo isso daí. Tá? Depois disso, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essas tarefas e separar em blocos. Então, o que é separar em blocos? Exemplo, tarefa de banco, tarefa de casa, tarefa de trabalho, tarefa da família. Você vai separar tudo que você pode fazer ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo eu falo, todas as tarefas de banco você vai separar num bloco, que é o que então eu preciso pagar as contas. Pagar as contas vai virar um bloco seu, né? Tarefas de casa, exemplo. Eu preciso lá agora com muitas vezes agora nesse momento de pandemia, as pessoas não estão querendo que vai alguém limpar a casa, então as pessoas estão tendo que limpar a casa. Então, qual o momento que você vai limpar a sua casa? É um bloco ali, você vai separar esse bloco, essa tarefa. Então, você vai separar tudo que é similar, ok? Tudo que tem similaridade. Então, você vai pegar responder mensagem. Então, mensagem de WhatsApp, Facebook, Instagram, e-mail, você vai separar num bloco do dia. Você vai separar também o seu estudo. O seu estudo vai ser num outro momento. Por que isso daí? Quando você vai pegar e dividir esses blocos, você vai ter mais centralização das coisas que você vai fazer. Então, você sabe que, né, naquele momento você tem o seu bloco para fazer. Tá? Vamos lá, vamos aos poucos. Eu vou mostrar isso daí para vocês, tá bom? Então, o que você vai pegar? Então, agora a gente vai distribuir. Eu vou exemplificar isso aí para vocês. Então, você vai dividir a sua semana, tá? Em manhã, tarde e noite, né? O seu dia, manhã, tarde e noite. E a sua semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então, mas eu não trabalho de sábado. Legal. É até sexta-feira. Mas você pode jogar o seu bloco da família lá pro sábado, tá? Então, mas eu trabalho de domingo. Põe domingo junto também. Pense que às vezes é bom você ter um momento para você.
Então, se você, eu trabalho de domingo, mas eu folgo de terça, ótimo. Então, o que que você faz na terça-feira? Então, separa. Isso daí não é uma coisa fixa. Tá? Cada um é um jeito de trabalho. Não adianta eu te dar uma coisa pronta para você fazer. Não. Você tem que pensar do seu jeito, como é o seu dia, como é o seu momento, como você está agora. Então, você vai pegar, vai dividir em bloco, tá? Então, vamos dar um exemplo para você. Eu preciso preparar textos para escrever no meu blog, do meu site. É, visita lá depois, aproveita. Preciso preparar esses textos. Então, eu preciso de tempo para fazer isso. Então, o que que eu separei? 2 dias. Segundas-feiras e quartas-feiras. Então, segundas e quartas de manhã é o momento de preparação de texto. Eu não coloco horário, tá? Para os blocos. Para os blocos, não para as tarefas. Lembrando que dentro de cada momento desse, tem uma tarefa que eu vou fazer. Às vezes, eu preciso agora escrever um capítulo de um livro. Então, eu separo o momento para escrever o capítulo do livro. É preparação de texto. É diferente de preparação de texto para o meu blog. É diferente de um projeto de WhatsApp que eu faço. Então, cada um tem um. Mas eu sei que segundas e quartas é o momento que eu faço preparação de texto. Então, eu junto tudo ali. Thomas, você não escreve nada na sexta? Não. Porque eu sei que esses são os momentos que eu tenho. Você fica mais produtivo quando você junta tudo, você separa. E é aquele momento, é aquilo que você vai fazer. Você vai arrumar uma gaveta na quarta-feira de manhã para preparar um texto? Não. Você vai fazer compras na quarta-feira de manhã? Não. Por quê? Você tem que preparar o texto. E se não tiver texto para preparar? Ótimo, gaste o tempo com o que você quiser fazer. Aí você pode até fazer suas compras, mas se você não tiver textos para preparar. Outro exemplo, e-mails e redes sociais. Quando eu estou na rua fazendo mentorias ou atendendo algum paciente, fazendo anestesias, algumas coisas assim, eu separo, né? Meu celular não tem mais notificação, tá? Isso é uma outra coisa, mas não tem mais notificação de WhatsApp. Então eu separo um momento, tá ali. Entre a manhã e a tarde, tá? Por volta de umas 11h30, é o momento que eu sento para responder meus e-mails, ver as minhas redes sociais, porque eu trabalho com as redes sociais para mim são uma maneira de trabalho também de mostrar meu trabalho como profissional. Respondo meus WhatsApps, tudo é nesse momento. Mas Thomas, eu dependo disso. Será mesmo? Será que você precisa estar lá com todas as notificações, olhar isso? Isso daí te distrai. E aí o que que acontece? Você começa a pular o teu foco de um momento para o outro. Mas eu sou multitarefas, Thomas. Os multitarefas são 20 a 30% menos produtivos do que os chamados monotarefas. Você pode até fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas o seu cérebro ele demora pelo menos um período para sair do que você estava fazendo e se concentrar um pouco no outro. E aí você tem essa jogada. Então, cada pequeno momento é uma perda de concentração. Né? Por isso que é 20 a 30% menos produtivos. Então, será que não vale a pena você parar e fazer o que você está fazendo? Deixa lá. Fala para as pessoas da minha família, das pessoas que precisam, sabem, se precisar de alguma coisa e é urgente, me liga. O celular ainda tem essa coisa de ligação, né? Não é só ligação no WhatsApp, é ligação normal. Existe isso, tá, pessoal? Né? Lembrando disso, né? Então, separei um momento para isso. Eu trabalho na terça-feira, eu atendo, eu faço consultas, meu retorno. Então, terça-feira eu faço isso. E isso daí funciona mesmo se você trabalha todo dia numa clínica, faz tudo certinho, tem seu horário entre as 8 horas, sai às 6. Eu só atendo isso. Por quê? Você começa a separar também momentos para você ligar para os seus clientes, fazer os contatos. Se você tem o seu negócio, fazer a gestão administrativa do seu negócio. O que que acontece? O que que a gente vê bastante? Principalmente conversando com vários outros colegas e amigos consultores, que as pessoas
não gerem um negócio por falta de tempo. Ah, porque entrou na rotina, não dá. Se a pessoa não tem um controle disso, ela não vai conseguir fazer. Ela vai fazer quando acaba tudo, quando ela já está cansada, o banco de decisões mentais já está muito desgastado, e aí não consegue fazer. E aí começa a se desgastar, não tem lucro, não sabe o que está acontecendo, brigas entre pessoas, entre a própria equipe. Então separa o que você precisa fazer. Exercício é uma das coisas. Todos os dias de manhã fazer exercício. Então coloca lá. Por quê? Você sabe que aquele período é o seu momento de exercício, o seu momento de ler um livro, independente do que você for fazer, é o seu momento. Então, você começa a saber que aquele é para isso. Ah, mas eu tenho uma cirurgia naquele horário. Será que é importante? Será que você não consegue marcar para depois? Curso. Toda quarta-feira eu vou fazer um curso online. Se programa, EAD tá aí, VetSign, todos os nossos, as pessoas que colaboram com a gente no nosso congresso, tudo. Ah, eu vou fazer à noite. Quarta-feira à noite é o momento que eu paro para poder estudar. Se programa para fazer. Se programa, é mais fácil, divide em bloco. Ah, então, mas eu não vou fazer nos outros dias? Não. Não? Não. Tudo bem, se você comprar um curso lembrando que isso daí é uma coisa que você pode mudar, mas você tem tem que ter na tua cabeça que você não está fazendo o que você deveria estar fazendo. Se isso está te crescendo para outro ponto, perfeito, ótimo, né? Mas assim, lembrar que exceção é exceção, né? Ah, eu tenho um curso toda quarta, quinta e sexta à noite, por 6 meses, e eu só tenho marcado quarta-feira, tá errado, né? Aí você tem que marcar todos quarta, quinta e sexta. Mas se é quarta-feira o curso, eu vou ver uma palestra na sexta-feira e era um momento que eu precisava ficar com a minha família, será que você não consegue trocar? Troca, fica mais fácil, né? Entendeu? Eu acho que desse jeito você vai conseguir ficar mais focado. E você tem que ter o seu momento de exceção, que é o quê? É um período da semana onde você vai ficar na exceção. O que é isso? É quando você precisa marcar alguma coisa que você não pode, você vai marcar um médico, marcar uma reunião que não estava no meio aí do cronograma. Nós precisamos ter um bloco de exceção, que aí a gente sabe que o foco vai para lá. Então, quando você vai precisar marcar médico, você sabe que é, sei lá, na sexta-feira de manhã. Então, todos os meus médicos eu marco nesse momento, que é o momento meu de exceção. E quanto mais tarefas de produção com margem você tiver no dia, seu dia será muito mais produtivo. Ó, aqui eu consigo mostrar para vocês. O primeiro gráfico não é uma pessoa que se ocupa muito. É uma pessoa muito ocupada, mas muito pouco produtiva. Vocês percebem? Ocupação dispensável muito, obrigatória, com margem, pouquíssimo. Sem margem até ele tem, mas pouquíssimo com margem. E do lado, uma pessoa muito mais produtiva, que é o que você quer ser, que é o que você vai ser se você seguir esses passos que eu estou te falando. E, para finalizar, você precisa definir as suas tarefas diárias na noite anterior. Então, você já tem o seu bloco, né? Você juntou isso daí. Lembrando que isso daí, esses blocos, eles são mutáveis, tá? Você pode mudar dependendo de como que vai mudando a sua vida, dependendo do que você vai fazendo. Então, definir suas tarefas diárias na noite anterior. Então, vamos lá. O que você vai fazer? As 5 principais tarefas do seu dia devem ser definidas na noite anterior. Com que base? Na base dos blocos que você tem no dia. Se amanhã é a minha preparação de texto, eu preciso já saber as minhas tarefas que eu preciso ter na minha preparação de texto de manhã, na minha divulgação de redes sociais à tarde, são ali. Só que eu preciso definir à noite. Eu não posso fazer isso no mesmo dia. Isso daí, se eu fizer à noite, eu gasto toda a minha parte de decisões mentais piores que eu tenho para só definir isso, porque quando for de manhã eu já sei o que eu vou fazer, eu não fico perdido, eu não fico caçando coisas para fazer. Você é bem menos você,
é bem menos procrastinador e mais produtivo se você já acorda sabendo o que você vai realizar. É isso mesmo, né? Então, 5 principais. Pode ser mais, turmas. Começa com 5, rapaz. Faz a coisa certinha. Começa com menos. Se você já conseguiu, os principais, tá? Definir isso daí, conseguiu fazer no seu dia, você pode aumentar. Ou se não, se você conseguiu fazer isso, tem um tempo livre, vai estudar, vai fazer alguma coisa que te leve a ter mais ensinamentos, que você tenha mais foco. Vai aprender, procura, tem bastante conhecimento aí dentro da VetSign, dos nossos colaboradores, das pessoas que colocam no meu blog, do blog das outras pessoas, do Lobato, do Mota, de tanta gente aí para vocês terem informação, terem conhecimento. Outra coisa muito legal, aproveita também quando você já colocar as 5 principais tarefas que você tem que definir na noite anterior, já coloca 3 coisas para você evitar. Como assim, Thomas? 3 coisas para evitar? Evita, você coloca. Evitar o quê? Atender o WhatsApp a qualquer momento, colocar o que você precisa fazer. Vamos dar um exemplo melhor. Aquela parada do cafezinho, evitar parar para fumar várias vezes no dia. 3 coisas para você evitar. Evita brincar com sua esposa, seu marido, evita você mesmo procrastinar, né? Evita tirar máscara. 3 coisas que você precisa evitar naquele dia para você ser mais produtivo. E é isso aí. Agora é com você. Já te dei esses passos. É um mundo para você descobrir. Se você não fazia nada disso, começa a fazer, você vai ver que o seu mundo vai ficar muito mais produtivo. A sua vida vai ser mais produtiva, você vai ter muito menos esforço do que você tem. Exemplo, arruma a sua roupa, arruma a mesa do café da manhã, o que você vai precisar do trabalho, arruma tudo antes de dormir. Conserva as decisões do seu banco diário, porque importa. A gente tem um banco diário de decisões, né? Ilimitado. Mas a gente toma mais de 300 decisões por dia. Por dia, 300. E você vai ficar gastando de manhã. As melhores decisões que você tem, tá fresquinho na sua cabeça, com que roupa que você vai usar, que prato que você vai usar, o que você vai comer de café da manhã. Faz isso à noite, gasta isso à noite. Essa é uma dica extra para vocês serem muito mais produtivos, menos esforço, para aumentar o nível de produtividade. Pessoal, hashtag produtividade para vocês. Muito obrigado. Obrigado, se inscreva nos nossos canais, se inscreva no meu canal. Muito obrigado aí pelo convite para esse congresso. Curta bastante, tem muita coisa ainda para vocês aprenderem e sempre pensem, se ocupar não é produzir, mas não adianta nada vocês não começarem, não darem um próximo passo para ser mais produtivo. Forte abraço para vocês. Tchau.